Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Cubatão. Está começando a entrevista em foco desta quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021. E hoje o nosso bate-papo vai girar em torno da economia, do dinheiro, do solar, trocando de câmara, com o professor de economia da Exanc, Luciano Simões, também é consultor financeiro. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. É isso aí, então. Quer participar do nosso bate-papo? Entre lá no nosso Facebook, facebook.com/TV Câmara Cubatão. Estamos lá ao vivo, mande seu comentário, mande sua pergunta. Também ao vivo no YouTube, youtube.com/TV Câmara Cubatão. Claro, não posso esquecer da TV Polo, canal 11 da Claronet. Também no site da TV Polo, tvpolo.org.br para todos os cantos do mundo. Professor Luciano, seja bem-vindo. Prazer imenso estar recebendo você aqui na nossa bancada aqui da Câmara Municipal de Cubatão. E é claro que o assunto está quente, as pessoas estão vendo os noticiários da televisão à noite, nos telejornais. Tivemos a fala do presidente Bolsonaro em relação aos combustíveis, que iria interferir, que ia deixar de interferir, e a Petrobras entrou no leque aí da conversa de todo mundo, até porque se você for a um posto de combustível hoje, você vai abastecer com o carro na média de 5,20 no litro da gasolina. O que a gente pode falar sobre a alta nos combustíveis? Diesel, gasolina e o gás de cozinha também. O presidente Bolsonaro prometeu que ia zerar os impostos federais, são PIS e o COFINS. E agora ele está descendo a lenha, vamos dizer assim, no ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, que é um imposto estadual. Cada federação tem sua taxação. O presidente está certo, o presidente está errado. O que a gente pode falar sobre isso? Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, a minha opinião como economista, eu já tive experiências em outras empresas de grande autarquia, fui ex-funcionário da Caixa Federal, e quando a gente está dentro de uma autarquia, eu entendo que se você tem uma chefia que deseja uma meta, um objetivo, e você está um pouco fora daquilo, haverá correções. Então, quando o Bolsonaro, talvez ele não tenha muito tato, mas quando o Bolsonaro colocou que, olha, vão haver, né, novas mudanças aí, e aí, quando o mercado, então, se viu frente a um novo presidente da Petrobras, eu entendo que ele estava ponderando sobre a nação, sobre a sociedade, e o presidente da Petrobras, após algumas análises de alguns analistas, não somente minha, mas alguns vertentes do mercado demonstram que o presidente da Petrobras estava com um foco e um olhar sobre a empresa e acionistas. Então nós temos dois públicos diferentes. Então é realmente um pouco complicado a gente considerar que quem está certo e quem está errado numa situação dessa. O presidente, da visão dele, colocou então à disposição o cargo, mudou como a gente observou, inclusive está acontecendo, né, esses dias aí, o colegiado, com a comissão, e vai ser feita então a alteração do presidente. A sequência disso, né, não se pode simplesmente por conta disso pôr o preço que quiser. O petróleo ele tem um registro, um regime do que a gente chama de preço externo, né, assim como uma commodity, o nome técnico disso é uma commodity. O que significa ser uma commodity? Significa que o petróleo ele tem a valorização ou a precificação dada pelo setor externo. Então, quanto está valendo o barril lá fora? Né? Esse valor que vai dar mais ou menos o norte do preço para nós, infelizmente, aqui. Vamos juntar a isso uma situação que no momento também não está agradável, que é o câmbio. Então, se o preço do petróleo está alto, o câmbio acaba favorecendo ou desfavorecendo para nós em 5,3, 5,4, como está essa média atual. E mais ainda que a cereja do bolo, os impostos. Então, o que o governo pode fazer? O Bolsonaro foi lá e falou, olha, vou trocar o presidente da Petrobras, ver se ele facilita um pouco nesse momento. O que ele quis dizer com isso, e o que eu já li as pautas mais técnicas, demonstra que ele está querendo transparência, ele quer uma vertente de credibilidade da empresa frente à sociedade. Né? Vamos ver com que princípios vão ser feitos isso, mas infelizmente a gente já sabe que a Petrobras já teve em tempos atrás coisas não muito corretas na parte contábil, então eu acredito que a busca dessa transparência, né, pode de repente lá na frente dar uma oportunidade desse preço ficar um pouco melhor. Da questão técnica, o governo então pode retirar o peso dos impostos, né, e desses impostos então veio
no primeiro momento, uma boa intenção e depois veio agora, recentemente, a alta do ICMS sobre os impostos. Então, o Bolsonaro tira, o Dória coloca, fica uma briga que para a gente sobra, infelizmente, ainda esperar esses próximos movimentos. O que podemos provocar para dezembro, numa expectativa bem otimista, uma quedinha do dólar, não muito abaixo de R$ 4,90 ou R$ 5, não se espera, infelizmente, isso. Infelizmente, próximo dos 5. Mas essa queda de 30 a 40 centavos já é significativa para o petróleo, né, para a redução, e a movimentação, né, do que vai ser ainda do governo federal. O imposto estadual vai pesar um pouco, mas se o federal ele conseguir realmente inibir, e me parece que está ainda em pauta, recentemente, ainda fiz uma leitura hoje de manhã sobre isso, o que está sendo chamado aí de Bolsa Auxílio dos caminhoneiros. Sim. Tá? Então, também uma boa ideia, tendo em vista que a tratativa do Bolsonaro frente a essa situação dos caminhoneiros foi no tocante direto ao frete, aquelas coisas que a gente sabe que acaba encarecendo para eles e acaba repassando para nós. É que fica complicado para o caminhoneiro, vamos lá, ele seguir o preço do óleo diesel, o preço do óleo diesel subir, ele vai subir o frete junto e fica inviável um negócio desse, né? Agora, uma crítica recorrente, muitas críticas em cima do governo federal, é que o presidente Bolsonaro quer meter a mão quer mexer nos preços mesmo, interferir. Você é a favor disso ou você acha que, como a empresa Petrobras está funcionando, deixando os preços livres, correndo de acordo com os preços externos, é o correto? Ficou agora um lugar meio complicado assim para o presidente escolher, porque, queira ou não, se deixar o preço aberto, conforme o mercado lá fora, o preço vai subir e descer. O que o Bolsonaro pode fazer? Está certo dele interferir? Ou tu acha que é um caminho inviável, até porque a gente já viu que no governo Dilma Rousseff ela tentou segurar e o negócio não deu muito certo? Como toda empresa, ela tem custos, né, ela tem bases necessárias de margem mínima de lucratividade a serem exploradas. Então, quando o presidente Bolsonaro busca as chamadas transparências, eu acho que ele quer identificar ali o que pode, né, no frigir dos ovos, o que a gente pode cortar, o que pode diminuir, o que pode ser repensado. Há de se lembrar que existem alguns ativos dentro da esfera da Petrobras, né, como outros campos, né, de petróleo, que podem, de repente, virar ativos financeiros, ou seja, vender isso, melhorar um pouco o bolso da empresa, né, e fazer um trabalho de fluxo de caixa aí um pouquinho mais contábil, mais leigamente para as pessoas entenderem. Ele não pode, de forma alguma, falar o preço é esse. Isso fixar deixar o preço, claro. tabelar o preço, vamos dizer assim, não pode. Né? Mas quando ele pede uma transparência e saber até onde pode ser o limite do que pode ser alcançado, eu acredito que aí sim é um trabalho de gerenciamento um pouco mais com altivez que ele está buscando, talvez, do novo presidente que ele colocou. Então a gente pode meio que afirmar que até dezembro o preço deu uma baixadinha leve? Com a estabilização do dólar caindo lá para o patamar dos 5? Buscando uma estabilização da parte cambial e uma retomada da economia global, tá? Por quê? Porque o petróleo é um preço global. Se a economia global reacende, volta e o efeito vacina acaba liberando o lockdown de outros países, como ainda estamos, e recentemente agora São Paulo foi decretado, né? Acabei de saber disso, nós com o novo volume de circulação, né? Mais produtos, mais petróleo, aí o efeito básico da economia, maior demanda, maior oferta, a gente vai ter então uma equalizaçãozinha do preço um pouco mais baixo. É o esperado. Vamos torcer por isso, com certeza. Continue participando lá na nossa página do Facebook, nos comentários. Mande sua pergunta, mande seu questionamento. Hoje, professor Luciano Simões, professor de Economia da Faculdade ESAC e consultor financeiro. Já que a gente estava falando de imposto, do PIS, COFINS, que são impostos federais, falamos do ICMS. O ICMS em São Paulo subiu, João Dória subiu a alíquota do ICMS aqui no estado de São Paulo em janeiro, pulou de 1,8 para 5,50 alguma coisa que eu não lembro assim exatamente. E está havendo uma chiadeira de vários setores da economia no estado. Principalmente até os vendedores de veículos usados, exatamente. Por que isso? Vamos lembrar que 2020 foi um ano difícil para todos os setores, né? Em difíceis situações, talvez algumas empresas da linha online que ainda conseguiram se sobreviver, mas a grande maioria, toda a economia, né, deu o seu impacto.
Então, quando se esperava que 2021 viesse um viés de fôlego, retomada econômica, nunca era de se pensar com uma paulada na cabeça dessa com o chamado aumento de imposto. Sim. Né? Vamos ser criteriosos. Está todo mundo saindo, vamos imaginar que a nossa economia é uma pessoa. Ela está agora saindo da UTI, indo para o quarto. Né? Ainda sobre cuidados. Como é que eu vou chegar ali e falar, agora sai correndo aqui, vamos fazer um exercício? Não tem como, né? Tem um passo a passo para aguardar a economia ela voltar ao seu ritmo normal. E o ritmo normal é o quê? As pessoas consumindo, né? O grau de emprego voltando, o fluxo de renda circulando, mas o que se esperar nesse momento? Eu tenho mais de 14% aí do grau de desemprego. Muita gente desempregada. Naturalmente, a quantidade de dinheiro já é menor. Então, se você, né, ou qualquer dessas pessoas que estão sofrendo aí nesse momento o aumento do imposto no seu modelo de negócio, né, você é um lojista, está vendo o grau de dificuldade de conseguir vender o seu produto. Ainda vem o governo e aumenta, né, substancialmente. Vamos falar em valores, né? Um carro médio hoje para ser revendido, você comprou por 45, vai vender ele por 30. Vamos fazer um cálculo redondo. Sim. Se a gente pegar somente o valor que dá do novo ICMS de 1,5 para 4,5, você está falando de um aumento de 3%. Parece pouco, talvez, né, para as pessoas em casa, mas 3% sobre 30 mil é R$900. É dinheiro. Então, quando você for pegar o seu carro, que você já está numa situação difícil e fala, meu, esse é o meu único bem, eu vou vender e vou conseguir levar um troquinho para casa e pagar outras contas. Nesse primeiro momento, de um dia para o outro, R$900 você já perdeu, só de imposto. E vamos lembrar que o ICMS, ele não é um imposto único, ele está sobre a circulação. Então, ele pode vir no primeiro momento do lojista, pode ser repassado ao novo comprador, pode ser ainda vinculado ao serviço do despachante. Em algum momento, esse 1,5%, 3% aí vai se transformar em muito mais. Vai somando a bola de um, mais do outro, e aí vira Com certeza. Bolão. Fica grande, complicado. O imposto é sempre muito ruim. Bom, existe um imposto que o governo está estudando através do Paulo Guedes, lá, a equipe econômica, que estão chamando da nova CPMF. Devido às condições financeiras que o país passa, tu acha que isso vai passar mesmo? Vamos ter uma nova CPMF para o brasileiro aí pagar? Olha, mais uma vez, eu particularmente não gostaria que passasse, né? Porque a CPMF, para quem teve aí na sua década de 80 aí a vinculação sobre o imposto do cheque, popular imposto do cheque na época, qualquer circulação monetária, para quem, né, é novo, não sabe do que é supostamente o peso disso, mas qualquer movimentação monetária na sua conta, ele teria a atribuição de um imposto, que na época era 0,38. Era um absurdo para os parâmetros de hoje. Né? A gente está falando de uma Selic de 2%, como é que eu posso ter um imposto direto na minha conta 0,38 sobre qualquer movimentação? É extremamente pesado para qualquer movimentação aí da recuperação econômica. Então, o governo estaria novamente dando um tiro no pé, num momento como esse, onde a gente tem que pensar em taxa de juros baixa, alongar prazos, conceder condições das pessoas se renegociarem entre si, comércio, pessoas, dívidas, empresas, fornecedores, né? A retomada disso seria extremamente crucial. E no meio disso tudo, quando as pessoas estão delicadamente retomando, vinha o governo e fala, qualquer transação agora vai se pesar. Eles pensam em taxar principalmente o comércio eletrônico. Vai ser nos moldes do CPMF, mas tipo, no comércio eletrônico, movimentação ali, não é isso? Não sabemos ainda o percentual, né? Os estudos não foram indicados ainda, mas qualquer que seja esse tipo de movimento, principalmente na vertente online, onde é o que está a maioria migrando, né? Os comércios estão migrando para esse tipo de venda, e você ir ali direto na fonte do único recurso que está vindo para o comerciante e taxar ele. Ou seja, aumentou o ICMS, vai vir a CPMF, a gente vai ter uma cadeia tão grande de impostos que naturalmente acontece, infelizmente, um outro efeito na economia, que é a inflação. E aí você não tem como dar fôlego para as pessoas sobreviverem diante de um preço tão caro, advindo de várias taxas e impostos, né, um colocados em cima do outro. Acaba inflacionando, né, os preços então sobra para quem? Para o bolso do brasileiro, que acaba pagando mercadoria um pouco mais cara no mercado, numa loja de material de construção, enfim, e é claro, nos serviços em geral.
Continue a mandar suas perguntas aqui para a gente no Facebook, facebook.com/TV Câmara Cubatão. Hoje o bate-papo é sobre economia, sobre dinheiro. Hoje eu estou com o professor Luciano Simões, professor de economia na Faculdade Exanc e consultor financeiro. A gente está perto do intervalo, mas eu vou dar uma pincelada no assunto. Vamos lá. O assunto é Bolsa de Valores. Bolsa de Valores essa semana, com as notícias da Petrobras, que a gente estava falando agora há pouco, tomou um tombo na segunda-feira, né? As empresas estatais do Brasil perdendo quase 113 bilhões de reais em ações. Ontem deu uma levantada, né? E agora a Bolsa está operando lá no positivo, uma leve alta, acima dos 115 mil pontos. Essa volatilidade da Bolsa, o que atrapalha no dia a dia do brasileiro? Olha, transformar as movimentações de Bolsa para algo do dia a dia não chega a atingir o trabalhador de fato. Né? São oscilações esperadas do mercado. Quando eu falo oscilações, a gente saiu de um patamar sexta-feira de 118 mil pontos, chegamos na segunda a 112 e agora estamos em 115, havendo uma possibilidade de recuperação até sexta-feira de chegar de novo no 118. É normal esse tipo de coisa, eu vivo do mercado, acompanho o mercado, é normal essas oscilações. Agora, no nosso dia a dia, para um pequeno negociante, um comprador, um vendedor, um fornecedor, não tem uma causa e efeito direto. Isso que eu quero deixar as pessoas calmas e tranquilizadas nesse sentido. Porém, se você comprou ou faz parte de um processo onde você tem aquelas ações, aí a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Eu acredito que um pouco mais de tempo para a gente responder isso, não avançar o nosso intervalo, mas fica a dica, né? Se você comprou alguma coisa e de fato está ali, tem ali um conceito técnico por trás que é bom você identificar qual que é a sua linha de atuação. Comprou para quê? Qual o tipo de especulação que você está querendo daquela empresa? Né? Há diversos tipos, as pessoas acham que é só comprar barato e vender caro. Não, não é só isso. Assim. Há diversas outras coisas também. Bom, bate-papo, então você percebeu que no próximo bloco a gente vai falar de Bolsa de Valores, um assunto que muita gente tem curiosidade, mas não entende muito, então a gente vai tentar dar uma destrinchada aqui no nosso programa. Vamos para o intervalo, 3 minutinhos, Entrevista em Foco, volta já já. Estamos de volta com Entrevista em Foco ao vivo pela TV Câmara Cubatão e pela TV Polo, canal 11 da Claronet para o mundo via internet. Sim, também estamos ao vivo nas nossas redes sociais, no Facebook, facebook.com/TV Câmara Cubatão e também no YouTube, youtube.com/TV Câmara Cubatão. Assista, participe, curta, estaremos de olho aqui, tá bom? Terminamos o último bloco, falamos de Bolsa de Valores, a bolsa que sobe, desce, sobe. Na sexta-feira estava tudo ok, 118 mil pontos. De repente chegou a segunda-feira, um monte de notícia em relação à Petrobras. E aí o presidente fala, e o mercado fica nervoso, e aí as ações caem. E aí de repente ela começa a subir um pouquinho. Hoje está em 115 mil pontos, uma leve alta. Ainda não recuperou lá o tombo de 112 lá de segunda-feira. Mas estamos no meio da semana, como o professor Luciano disse. Até sexta-feira provavelmente haja essa recuperação. E eu terminei perguntando, o que o dia a dia da Bolsa influi no nosso dia a dia, no cotidiano da dona de casa, no pequeno comerciante, que não tem ações lá, né? Ele disse que interfere pouco, mas a gente às vezes acaba ficando assustado, né? Vendo os telejornais da noite, as capas de jornal, na segunda-feira, as capas do Estadão e da Folha, aquele estrondo, na terça, na verdade, aquele estrondo, as ações das estatais brasileiras perdem bilhões, não sei o quê. Então, o brasileiro que não tem ações no dia a dia, apesar dessas notícias avassaladoras para os nossos corações, pode ficar um pouco tranquilo. Isso não influi tanto no dia a dia, é isso. No que tange a parte da Petrobras especificamente, o máximo que ele poderia sofrer ali, não no dia seguinte, mas por efeito talvez de uma grande queda, uma desvalorização da própria Petro, talvez um reajuste de preço lá depois de umas semanas, né? Por causa da queda das ações da empresa. Sim, sim, mas não é uma coisa recorrente, não é uma coisa que, olha, caiu, meu Deus, amanhã já aumenta. Não. Isso tem todo um princípio do investimento, precisa realmente estar ali um período maior que dias, né, para que a coisa fique tão obsoleta, tão desvalorizada, fora. A gente vai ter que apelar para aumentar um pouco o preço.
mas não se preocupem, qualquer surtinho de caiu, amanhã já aumenta. Não, não funciona dessa forma. Agora, Brasil, em comparações com outros lugares do mundo, outros países do mundo, tem uma população que participa muito pouco das ações, participa da bolsa, literalmente, né? Se a gente comparar com os americanos, e até para comparar com países vizinhos da gente, como a Argentina, o próprio Chile, o brasileiro não investe muito em ações na bolsa. Como popularizar a bolsa de valores para o povo brasileiro? Tem alguma ideia? O que poderia ser feito? A própria bolsa, hoje em dia, é chamada B3, né? B3.com, as pessoas podem acessar, ela tem um serviço público de atendimento, tem um site educacional, é extremamente importante que as pessoas possam, direto nessa fonte, colher as informações, tem videozinhos educacionais para princípios básicos, é bem legal essa linha educacional dela. E há muitos anos a Bolsa vem procurando colocar produtos populares. Vou dar um exemplo. Há uns anos atrás, quando você queria comprar ações, por exemplo, da Petrobras, né? Vamos comentar dela que está no auge aí. Você teria que ter, por regra, o equivalente a 100 ações unitárias. Então, vamos imaginar que ela, o quê? que ela estivesse aí ao valor, não que seja o valor real agora, mas que ela estivesse ao valor de R$20 cada ação. Então, você quer ser acionista, você não poderia comprar uma ou duas. O mínimo é o chamado lote de 100. Então, 100 unidades a 20 reais. Então, você teria aí um dispêndio de investimentos de R$2.000. Quando a gente pensa, poxa, R$2.000 não é muito, mas quando a gente vai para o povo brasileiro, classe média, salário mínimo, quando você pega algum desses parâmetros, não se torna popular, ainda mais considerando risco. Então, quando as pessoas começam, poxa, quero aproveitar, participar um pouco desse negócio de ações, mas tenho muito medo, você não consegue dar um start de R$2.000. Você pode dar um start talvez de 300, 500, né, para experimentar. E isso já é possível hoje em dia? Hoje sim, porque a Bolsa foi lá e criou uns anos atrás a chamada ação fracionada. Ou seja, você pode hoje comprar a unidade daquela empresa. Então, não mais tem a regra das 100 ações. Você tem o suficiente para comprar 3 ações, você pode ir lá e comprar literalmente 3 ações. Então, isso é um fator de popularização do acesso à Bolsa. Tanto que os valores do dezembro, eu puxei o relatório de fechamento e movimentação da B3, a Bolsa demonstrou que o valor médio aplicado pelo investidor, que em 2015 estava na faixa de R$4.000 o individual, chegou a R$600 o individual. R$600 então. Então hoje, a pessoa com valor um pouco menor consegue entrar então comprando uma ação. Consegue. As pessoas estão conseguindo. Ano passado a gente teve esse grande boom de investidores, pessoas físicas, mais de 2 milhões de CPFs migraram para a Bolsa de Valores. Acho isso como economista maravilhoso, a gente tem mesmo que explorar esse novo momento aí da Bolsa, só que sempre com muita cautela. Aí a gente entraria nos eixos de segurança, o que as pessoas, né, têm que pensar antes de dar esse primeiro passo aí. A pessoa que tem um valorzinho guardado lá na poupança, na velha poupança, que a poupança não está rendendo muito, o que ela poderia fazer então para começar a curtir um pouco da Bolsa? O que você aconselharia assim? Tem um valorzinho, posso chutar um valor aí? Pode. A pessoa tem R$10.000 guardadas aí na sua poupança. O que ela poderia fazer para tentar render mais esse dinheiro? Porque a poupança hoje não dá quase nada. O que ela poderia fazer hoje, esse movimento seguro e que talvez consiga ter uma estabilidade lá daqui a um tempo? Muito bom. A pessoa que hoje tem um parâmetro de 10 mil, e é legal fazer uma conta com valor redondo, se a gente tiver a possibilidade de, no máximo, para quem está conhecendo e chegando, o que a gente chama de faixa dos 10 a 15% é uma faixa de segurança. Então, 10% hoje na Bolsa, você pegar os 10 mil e pegar 1.000 e comprar de ações, e isso eu indico, não compre tudo de uma única empresa, diversifique, né, é a palavra que mais, uns anos atrás a gente falava, não ponha todos os ovos na mesma cesta, mas a mesma história até hoje. A Petrobras caiu, mas vocês sabiam que no mesmo dia outras empresas subiram? Então isso se dá pela chamada diversificação de investimentos. Quando você pega 10% do seu patrimônio e começa a experimentar, tenha, né, no mínimo, a condição de ter esperança ali de uns 6 meses a um ano para tomar gosto da coisa. Por que 6 meses a um ano?
Porque dentro do primeiro ano, você no mínimo vai receber o que a gente chama de lucros ou tecnicamente dividendos, que é o quanto aquela empresa que você investiu, quanto ela lucrou e ela divide com você que é acionista. Você comprou uma ação, você é um acionista. Então você recebe centavos por cada ação. Então se você comprou 100 ações de uma determinada empresa, 100 ações vezes aqueles, já teve empresa que pagou mais de R$ 1 ano passado de dividendos, então cai aquele dinheiro. Depois de quanto tempo isso? Aí em até um ano. Até um ano. Até um ano. Há possibilidades de você, no melhor dos momentos, em até 2, 3 meses já estar recebendo. Porque dependendo da empresa, ela não tem uma regra de esperar um ano. Ela está ali no ano corrente do exercício dela. Você entrou no meio do movimento e de repente pegou o finalzinho dos últimos 2, 3 meses para receber aquilo. Então não há uma regra de que, olha, tal data tem que ser paga por todas as empresas. Não. Até no modelo técnico, o que a gente põe para alguns clientes, né, da carteira Simões aí, a gente fala o quê? Olha, como a gente está em várias empresas, é capaz de todo mês cair alguma coisinha para você. Então, a gente usou aqui um exemplo, o cidadão tem R$ 10.000 guardados lá na poupança, usa 10% daquilo, não vamos usar todos os 10 mil, pegou R$ 1.000 e compra em ações diversificadas. Com R$ 1.000, quantas ações mais ou menos a pessoa consegue comprar? De empresas diversificadas, assim, tu acredita que quantos? Numa movimentação de R$ 1.000, a gente considera que dentro de pelo menos 3 a 5 empresas ela pode participar. Né? Não mais que isso, porque os valores começam a ficar extremamente irrisórios em quantidades. Né? Hoje, há ações que valem R$ 3, R$ 8, R$ 100, então eu tenho de inúmeros perfis de valores. Não significa que a de 3 vale menos que a de 80. Não é nada disso, mas que você tenha dentro daquela empresa uma solidez, um produto bom, uma gestão boa, e você vê a longo prazo a possibilidade de aquilo vingar para você, você naturalmente, após 6 meses, um ano, vai ver o seu patrimônio crescer um pouquinho. Né? Mas comparado à poupança, é muito mais. Hoje a poupança no ano está, infelizmente, chegando a 1,2% e olhe lá. Né? Mesmo isenta de imposto, a poupança no mês dá 0,1%. Eu tive ações que de um dia para o outro já tiveram 1%. Então, 1%? 1% de um dia para o outro. Então, assim, é um outro mercado. E eu faço aqui o convite das pessoas conhecerem realmente. Porque quando a gente fala, no início da sua pergunta, da sua questão sobre Bolsa, os países possuem perfis diferentes sobre isso, a gente tem que lembrar que, por exemplo, no Brasil, a gente tem menos de 3% da nossa população na Bolsa. É uma coisa triste, porque é um lugar bom, adequado para se pensar em longo prazo. Há realmente possibilidades de patrimônio no longo prazo, né, de receber e até se aposentar, por que não? Agora, quando a gente compara com a realidade norte-americana, a gente está falando hoje de 55% de todos os americanos possuírem ações. Mas isso também não interfere pela economia, a economia dos Estados Unidos ser mais estável, a economia brasileira ser menos estável? Eu não colocaria diretamente a culpa na estabilidade, eu colocaria mais no conceito de cultura. Cultura. As bolsas americanas, elas são mais antigas que a nossa, né? Eles começaram movimentos ali, historicamente, desde a época de virada de 1800, com as primeiras grandes companhias de ferrovias, né? Isso no Texas e interior dos Estados Unidos. E ali eles começaram a ver possibilidade de captar com as pessoas dinheiro. Então se formou, né, o movimento de bolsa. E essa movimentação de você emprestar para uma empresa e ela te devolver os dividendos, ou seja, parte do lucro dela, uma vez ao ano ela te devolve, isso é cultural para eles. Tanto que a bolsa deles, só o índice, para a gente comparar, o índice Ibovespa, que é o nosso índice nacional, ele tem hoje aproximadamente 64, 65 empresas na sua composição. Uma delas é a Petrobras, né? Mas deu todo esse estrago aí. E a gente comparar um dos índices americanos, eu estou falando, por exemplo, do S&P 500, é as 500 maiores empresas. 500 empresas. Só o índice deles... Só essa S&P 500. Já é quase 10 vezes maior que a nossa. Então, assim, lá tem muito mais empresas, o mercado é muito mais vascularizado, e aqui no Brasil ainda está chegando no momento de procurar a popularização. Então, há sim possibilidades de grandes aumentos, de possibilidades de comprar literalmente agora na baixa, inclusive, né, você tem ideia já da cultura que eu consigo colocar em alguns clientes. Ainda ontem, mesmo nesse pânico, na verdade na segunda-feira, alguns clientes me ligaram e falaram, vamos às compras,
porque ficou tudo Os barato. preços baixaram. Os preços baixaram, vamos aproveitar e comprar coisa baratinha, porque terça, quarta eu sei que vai subir. E não há mal que dure para sempre, uma hora sobe. Uma hora sobe, com certeza. O professor Luciano é consultor financeiro, é por isso que ele manja tanto de bolsa de valores. Ele tem um canal lá no Facebook, no Instagram também, não é isso? Tem. E ele fala sobre ações de bolsas, dá dicas. Como é que funciona esse trabalho, Luciano? Olha, eu precisei me atualizar como todas as pessoas que passaram pela pandemia. Eu tinha a minha rotina pessoal de estudos, acordar cedo, é um trabalho mesmo, né, fazer essas movimentações na bolsa. E eu leio vários jornais, me identifico com viés de China, Europa, Estados Unidos, então a gente faz aquela geral. E isso eu fazia muito particularmente, né, antes das aulas, alguma coisa nesse sentido. Veio a pandemia, precisei me concentrar um pouco mais em cima disso, não pude sair, fazer atendimentos externos e comecei a atender online. E um dos alunos, né, um ano passado, falou, poxa, professor, por que você não faz uma live, né, mostrando como você faz essa leitura do mercado? Ele deu uma ideia, eu fiz uns testes e acabou virando, né, o que eu chamo hoje carinhosamente de Money Live. 8h30 da manhã, você pode acessar o meu canal, é gratuito, não cobro nada, e não é nada pago. Está ali à disposição das pessoas, eu ligo a minha câmera no Instagram, prof.lucianosimões. Né? Anotem aí, repita. PROF, prof.lucianosimões. Você entra, faz ali a sua audiência. Às vezes eu até respondo perguntas das pessoas que estão ali vendo. E eu sempre, por meia horinha, das 8h30 às 9h, né, eu faço ali um resumo do que está acontecendo no mundo e o que pode impactar para nós ali do mercado. Às vezes dicas de investimento, dicas de situações de cautela ou de oportunidades. Então sempre o mercado a cada dia tem um formato. Dá uma prévia para o pessoal que vai investir na bolsa, vai comprar ações, vai vender ações. Ó, esse dia pode acontecer isso. Dá uma prévia, uma previsão do que pode acontecer durante o dia lá na Bolsa de Valores. Exatamente isso. E graças a Deus tenho vários alunos, clientes, pessoas que acompanham. E até quando eu não faço, por ser gratuito, eu às vezes estou numa situação particular ou estou numa entrevista, ou estou em alguma coisa, eu recebo cobranças, as pessoas me mandam mensagem, hoje não vai ter, carinhosamente eu vejo aquilo que é um bom sinal. Poxa, que legal, estou fazendo, né, uma diferença para as pessoas. E sim, é um formato meio aula mesmo, do jeito que eu coloco aqui, eu entro nos detalhes, olha, isso aconteceu devido a isso, fique atento a tal coisa. Hoje, por exemplo, saiu um relatório na Alemanha demonstrando que eles, mesmo após ano passado terem um lockdown, estão começando a reativar a economia deles. E a Alemanha é uma economia muito forte, né? Então a gente tira por base isso e de repente traz aqui para o Brasil, poxa, quanto tempo, quanto de vacinação a gente precisa para reativar a nossa economia, né? Quanto que a gente vai chegar nos níveis que eles estão já conseguindo avançar. Então a gente consegue fazer quadros comparativos para também saber o viés do Brasil nesse sentido, até de mercado, de economia, desemprego. Dá para a gente abordar bastante coisa. Então, a maior economia da Europa, a Alemanha, então, respirando, começando a sair do vermelho. Antes de a gente ir para o intervalo, que já estamos chegando ao fim, segundo o senhor Paulo Tito, nosso coordenador de estúdio, estou falando com uma pessoa leiga, viu? Eu não entendo muita coisa, eu faço perguntas. O que é uma B3 nas ações lá na Bolsa de Valores? O que é um B3? Vamos lá. Ótima pergunta. A Bolsa de Valores, ela, na sua história, ela começou em São Paulo, Rio, né, tinha no interior, então eram bolsas separadas, né? E uma das características básicas é que tinha a bolsa de commodities, ou a bolsa de grãos, milho, soja, boi gordo. É por isso que nós tínhamos a Bolsa do Café em Santos. Isso, também, isso historicamente. E depois tinha também a bolsa que cuidava, como cuida até hoje, das empresas normais, jurídicas, que não tem nada a ver com grãos, milhos, nem nada. E aí, ao tempo, eles foram juntando isso e se chegou à consolidação. Não existe, logicamente, há muitos anos a Bolsa do Rio de Janeiro, então temos hoje somente a Bolsa São Paulo. E aí ela somou as três anteriores, por isso que se formou a chamada B3, né? Então, por isso, é só um nome novo da Bolsa de Valores, a antiga Bovespa. Tá explicado, então, o significado do B3. Luciano, vamos fazer mais um intervalo e o Entrevista em Foco volta daqui 3 minutinhos. Até já.
Muito bem, estamos de volta com o último e decisivo bloco do Entrevista em Foco desta quarta-feira, 24 de fevereiro, hoje com o professor Luciano Simões, consultor financeiro, especialista em Bolsa de Valores. Falando em Bolsa de Valores, estava falando aqui com ele durante o intervalo comercial, muita gente que migrou, né, para esse setor, mas temos pessoas boas, mas também temos pessoas más que acabam dando prejuízo pessoal. Como é que a pessoa... Qual é a dica que você dá para as pessoas tomarem cuidado com esse tipo de pessoa que, olha, pode colocar tudo a perder? Olha, é um tema da qual eu sempre que posso comento e divulgo amplamente. Inclusive, eu sou um dos delegados do Conselho Regional de Economia de Santos. Um abraço aí aos delegados do Corecon de Santos. E faço com muita ênfase, muito cuidado com as promessas de Instagram, de Facebook, de redes sociais. Não há possibilidade hoje de alguém começando levantar 5, 10 mil reais no mês, ou muito menos no dia. Né? É um trabalho, né? O day trader, como a gente coloca, o trader, o operador de bolsa, ele é um trabalho. Então você precisa de foco, disciplina, muito estudo e técnica, livros e mais livros, para você chegar num patamar de ganhar nos 10 mil do mês em anos. Ou seja, é uma profissão. Agora, o que infelizmente hoje em dia o pessoal está fazendo e leigamente demonstrando e infelizmente levando muita gente, induzindo ao erro, é que você pode, através de um curso pago, gratuito, ou muitas vezes qualquer pessoa que se coloca ali como professor ou mentor da Bolsa, que você acredita naquela pessoa e você investe ali 3, 4, 5 mil reais que eu já vi cobrarem por cursos que naturalmente não são a realidade do operador. Então, é o que a gente no mercado fala que é uma pessoa que vive de vender curso, né? E isso não é a profissão real. A profissão real do trader é você, nas horas vagas, ensinar alguém e tal, tudo bem, fazer a sua turminha, mas você tem que ter aquele foco diário e o seu grande movimento vem dali com a experiência. É uma profissão, né? As pessoas têm que entender que não dá para acreditar em qualquer coisa que fale, olha, larga tudo, pega a sua rescisão, como eu já vi falarem isso. Poxa, tempo de desemprego, a gente ainda vai comentar. Tempo de desemprego, a pessoa está com contas a pagar, acredita numa falsa promessa de um videozinho com uma imagem bonita atrás, ou de um carro importado, E não é coloca para todo isso. esse dinheiro no... Não se pode. Faça a sua escolha de quem você vai estudar, mas procure saber quem é aquela pessoa, quantos anos ele opera, desde quando, procure pessoas com calibre, né? Há realmente no mercado boas pessoas, mas infelizmente a maioria hoje é falso. Tem que tomar cuidado, pessoal. Continue a nos acompanhar pelo Facebook, facebook.com/TV Câmara Cubatão. Mande o seu comentário, sua pergunta, questiona a gente. Estamos aqui ao vivo e está passando o tempo, está chegando no final do nosso programa hoje. Falando de economia geral, estamos no meio de uma pandemia, começou lá no ano passado, enfrentamos um lockdown mais pesado, agora deu uma soltada. Infelizmente, o governador de São Paulo hoje anunciou que nós teremos restrição de circulação de pessoas das 11 da noite até as 5 da manhã, né? Pela saúde, acreditamos, tem que ser feito. Enfim, passamos por uma série de dificuldades, passamos por uma crise pesada lá em 2014, 2015. Quando a gente começou a recuperar, veio a pandemia. O que podemos esperar para o futuro da nossa nação, afinal de contas, da nossa economia? Segundo semestre, será que o céu vai abrir e teremos um céu azul pela frente, ou ainda temos nuvens nebulosas? Bom, vamos lá. Eu sou numa leitura muito realista, né? Eu não gosto que as pessoas utilizem qualquer linha de comunicação minha para acreditar, né, em um céu muito de brigadeiro ainda esse ano. Mas, assim, a movimentação econômica, né, o que a gente chama a economia por si só, eu gosto muito da leitura de que ela é um organismo vivo, né? Ela vai se adaptando e correndo atrás de soluções. Então, as pessoas estão se adaptando. É um novo normal, como colocar desde o ano passado, é uma realidade para o trabalho, para o estudo, para o que for que você, né, provoque este ano. Particularmente, eu já conversei até com alguns clientes e pessoas, né, falaram, olha, procure estudar isso, estudar aquilo, se atualizar em tal coisa. Então, as pessoas têm que agora saber qual é a nova vertente de chegar no seu cliente. Tudo isso, no mínimo ali do pequeno empresário, para quando a gente chega no grande, ele também está fazendo a mesma coisa.
ele está reduzindo custos, ele está identificando possibilidades de canais ou entregas, ou por onde ele vai conseguir chegar com o seu produto. E essa pequena transformação, ela depende de algumas bases. Por exemplo, eu não posso produzir sem ter quem compre. Certo. Então, se eu não tenho uma população ativa trabalhando e recebendo, ou seja, eu tenho muita gente ainda desempregada, qual é o perfil de renda que eu vou conseguir gerar o meu produto? Até uma pergunta para o pequeno empreendedor que está vendo a gente. Você vende para que público? Um público média alta, para um público baixo? Esse público está podendo pagar quanto? O auxílio que você considerava para o seu mercadinho de bairro, o auxílio já acabou, vai vir outro, quanto isso te dá fôlego. Então, o pensamento do empresário é de identificar o quanto ainda a gente tem de possibilidades para o segundo semestre. A vacina veio, está chegando, o percentual de pessoas diariamente ainda é pequeno, nós temos que lembrar que não, estamos num patamar aí de mais de 200 milhões de pessoas e os números ainda não são nada, não passamos nem chegamos perto da metade e estamos longe disso, mas enquanto tivermos lockdown, paralisação de comércio, desemprego alto, infelizmente ainda, utilizando essas palavras, o céu um pouco nebuloso até a virada ali de agosto. Naturalmente, perto do fim do ano, existe aquele chamado pré-aquecimento. Um 13º, uma ajudinha, talvez alguma linha do governo até lá, estamos esperando algumas liberações novas aí de ajudas, algumas ajudas vindas de fora, e temos um grande pacote trilionário que está para vir do governo americano, que pode dar impulsionamento a algumas atividades comerciais no Brasil, de investimentos de fora, pequenas aberturas de vagas para uma reativação. Ainda assim, acredita-se em números que esse ano o Brasil possa retomar daquela grande queda, que já foi ano passado aí estimada, mas não oficializada em 4,5%, que poderá chegar ainda esse ano a 3,3%. Eu particularmente acho muito, eu acho que até uns 2,5% a gente pode chegar positivamente. 2,5% positivo. Positivo. E para o ano que vem, 2022, estima-se também os mesmos 2,5% tecnicamente. Mesmo com a eleição em 2022? Oi? Mesmo com a eleição em 2022? Exatamente por conta da eleição. Por causa da eleição? Por causa da eleição. Quando você tem eleição, você tem giro econômico de pequenos serviços. Então, uma gráfica, o pessoal de bandeira. Então, a gente às vezes não pensa, mas por trás daquele momento, eu tenho algumas prestações de serviço que acabam gerando pequenos micronegócios, um efeito de faturamento melhor. O desemprego ainda é o calcanhar de Aquiles da economia brasileira? Com certeza, com certeza. O nosso grau de consumo, hoje no Brasil, nós temos uma dependência de qualquer resultado positivo na economia vinculado ao consumo das famílias. E isso, em percentual, significa que aproximadamente 65% do consumo advindo das famílias e até das empresas com seus fornecedores é o que faz o Brasil crescer. E o que é a base de consumo? Pessoas trabalhando, boa renda, nome limpo, e isso, por enquanto, a gente ainda não tem. Então, por não ter esse grande impulso, muita lenha para queimar, a fogueira não vai subir tão rápido, O que você acha da interferência? Bem interferente. Tem muito economista, principalmente o pessoal que é mais ligado à linha capitalista, mais linha neoliberal, eles são meio que contra o governo botar dinheiro, injetar dinheiro na economia para que a coisa possa andar. Eles pensam que talvez a linha privada da economia possa sustentar isso. Você é de qual vertente? Você prefere de um lado ou de outro? Qual lado você fica? Olha, ótima pergunta, obrigado. Eu raramente tenho essa oportunidade, mas para quem gosta da leitura acadêmica, eu gosto particularmente muito de uma chamada linha keynesiana, John Maynard Keynes. Keynes, ele foi o economista lá da virada do século XIX, em 1929, que começou a dar um novo norte para os Estados Unidos após aquela loucura de vamos produzir à vontade, todo mundo consome, o consumismo é a vida. Não é bem assim. Ele demonstrou que existe naturalmente um equilíbrio entre o que as pessoas podem consumir e o que as empresas devem produzir. E esse equilíbrio, que gera lá na frente um outro termo chamado pleno emprego. O Brasil já chegou a se aproximar desse conceito de pleno emprego, quando você tem pouquíssimos desempregados, mas que eles não interferem na grande riqueza que a sociedade consegue se participar e gerar.
Então, sim, eu gosto muito de uma leitura de apoio ao social, porque o Brasil, a gente não pode lembrar, não pode deixar de comentar que nós temos uma grande camada de pobres, pessoas até com dificuldades em extremo grau de miséria, e depois chegamos, né, na classe média. Então, as pessoas às vezes só gostam de ver a classe média para cima, mas vamos lembrar que tem uma grande camada lá embaixo. E se eu não der suporte para essas pessoas não consomem. Se eu não tenho consumo, eu não tenho o porquê de gerar emprego, renda. Então, o consumo, ele é a grande base da pirâmide. E todo mundo consumindo, seja de qualquer grau, o rico consumindo, a classe média consumindo e o pobre consumindo, que há de mostrar aqui, as pesquisas demonstram que o pobre é tecnicamente o melhor pagador, né? É incrível isso, mas que ele possui o grau de sustentação das estabilidades econômicas futuras. Então, o governo gastar mais, a gente não pode ignorar que todos os países do ano passado fizeram isso. Liberações de verbas, literalmente dinheiro na conta das pessoas para as pessoas sobreviverem. Não podemos negar que esse ano ainda o Brasil precisa dessa verba. Eu acho que, assim, no conceito fiscal, puxa, mas a gente vamos começar assim, o governo vai entrar muito no especial dele. Até vai, mas vai deixar as pessoas morrerem? Vai deixar a economia parar por conta de aguardar um resultado politicamente positivo? Não, né? Vamos, já que é para fazer, vamos fazer valer a pena de um lado, com contrapartidas adequadas de outro. Um exemplo, se eu posso colocar aqui, talvez muitos, né, concordem, é que o próprio governo, como máquina, ele poderia dar uma enxugadinha, né, para, de repente, repartir melhor para a sociedade aí. Mas isso aí já é um outro caminho, um caminho bem difícil, né? Então, o senhor é a favor de auxílios, vamos dizer, não apenas o auxílio emergencial por causa da pandemia, mas também as famosas bolsas, o Bolsa Família lá, né? É necessário, então, para o país, para a economia brasileira andar, porque ajuda. Sim, sim, já foi mais que comprovado, mesmo diante de um cenário em que as pessoas militarizam PT e PSDB, ou linhas vermelhas e tudo mais, há um ponto em que lá atrás a linha vermelha, ou o PT, ou como quiserem colocar, o governo ele conseguiu tirar muita gente da situação de pobreza, por conta do programa Bolsa Família, que não foi um programa inovador, foi um programa que, na verdade, já tinha lá atrás, historicamente, até na época do Maluf, em São Paulo, o Leve Leite, né? O Auxílio Gás. Ele só fez juntar tudo num único formato Bolsa Família com cartão cidadão. Agora, esse novo formato, ou continuar dando apoio a essas pessoas, é que garante a muitos pequenos comerciantes, e literalmente pequenos, de bairro, a sobrevivência dos seus mercadinhos, por exemplo. A sobrevivência de manter um jovem aprendiz ali ainda no serviço de caixa. Então a gente tem que lembrar que tem uma economia por trás do bairro que faz o Brasil ainda sustentar muita coisa como a gente precisa. Agora, como é que o governo pode não entrar tão feio no cheque especial, vamos dizer assim, né? Porque o auxílio emergencial provavelmente vai voltar, o Congresso está estudando. Não vai ser o mesmo valor lá dos 600 lá do ano passado, provavelmente vai ficar na linha dos 200. Eles agora estão vendo uma nova PEC, que é um projeto de emenda à Constituição, para que a gente entre num orçamento de guerra, para que a gente não fure o teto, não é isso? Como não deixar tão vermelho? Ou tu acha que esse gasto tem que ter, é necessário, e seja lá Deus que for, tem que gastar, não tem que fazer? Bom, existe alguma, para a gente também não estourar de vez as lógico, contas? lógico. Uma situação de estouro orçamental, né, observando agora que a economia ela se faz também no conceito de credibilidade. Um governo, quando demonstra aos outros países que possuem empresas internacionais no nosso país, quando demonstra que, olha, não consegui cuidar das minhas contas, ele demonstra fraqueza, né? Por mais que seja o presidente que esteja ali naquele momento, ele vai demonstrar fraqueza internacional. E aí o comércio externo começa a retirar um pouco do seu investimento no Brasil. E isso vai enfraquecer muito mais. Então, é uma linha realmente tênue, né? A gente levantar a bandeira de não, devemos com certeza liberar o dinheiro. Calma, apoio, mas desde que esse cálculo seja muito bem equalizado. Eu preciso demonstrar que eu tenho clareza de contas e demonstrar lá fora que eu ainda posso ser um Brasil forte e conseguir, né, gastar um pouco mais mediante alguns impostos, infelizmente, ou algumas coisinhas que eu posso conseguir, de outro lado, cobrar. Não podemos esquecer que as pessoas
o governo tem, por um outro viés, a captação de dinheiro pelo Tesouro Direto. O Tesouro Direto, inclusive tesourodireto.gov.br, você pode também acessar, é ótimo para vocês estudarem, saberem sobre isso. É uma das possibilidades que o governo tem de emitir títulos, os investidores dão dinheiro para o governo paga as suas contas e daqui a 5, 10, 20, 30 anos paga de volta esse título. Ah, mas aí o governo está rolando dívida. É melhor que o governo role dívida do que o empresário. Então, há outros caminhos que a gente pode, né, de repente, ver com o governo. Então o negócio é longo, é complicado, não é tão fácil quanto a gente imagina, a gente discute, tem todo um trabalho por trás. Luciano, estamos chegando ao final do nosso programa, queria agradecer demais a sua participação. Por favor, repita aí seus endereços de rede social para quem quiser segui-lo. Primeiramente agradeço o pessoal da TV Câmara, agradeço a todos aí pela enorme possibilidade de estar aqui, tudo que vocês fizeram para a gente conseguir hoje estar aqui. E meus canais estão abertos aí, né, principalmente no Instagram, né, prof.lucianosimões. Professor.luciano Simões. Está lá, né, participa, 8h30 da manhã tem o Money Live. Tem outras informações ali para vocês também. No Facebook, só como Luciano Simões ou Simões Investimentos, que é a página da consultoria. Para quem quiser saber de cursos, como investir na bolsa, ou tem um dinheirinho, quer saber como investir esse dinheiro, ou até ganhar alguma coisa na bolsa com isso, fiquem à vontade, meus canais estão abertos, podem, né, fazer o contato aí. Tá, então hoje o assunto foi economia, foi Bolsa de Valores com o professor da ESANC, professor de economia da ESANC, Luciano Simões. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E dessa forma a gente encerra o Entrevista em Foco desta quarta-feira. Eu volto amanhã a partir das 3 da tarde com um novo convidado. E eu lembro a você que às 6h15 da tarde tem o Últimas Notícias, as principais informações aqui da cidade de Cubatão e também da nossa região. Boa tarde, até mais.